Meus amados, Salmo 51, versículo de número 1 em diante. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. E eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença, nem me retires do teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Meus queridos, esse é um salmo de Davi, salmo número 51. Davi, no seu particular com Deus, após a repreensão do seu pecado. Você pode conferir no livro de 2 Samuel, capítulo 12. O profeta Natan chama Davi para um particular. Não sei se por ser a melhor forma de Davi compreender, ou por medo de um rei a ser confrontado, acabar o punindo, acabar matando ele, ou por mero respeito, por ser rei. O fato é que Natan chega com uma parábola. Diz: Davi, olha o seguinte, havia dois homens, um rico e um outro pobre que só tinha uma ovelhinha, e essa dormia com ele. E ele a cheirava, ele a abraçava. E este homem rico, ao receber em sua casa, ao invés de matar uma das suas ovelhas, ele pegou aquela única ovelha do homem pobre, que ele tanto gostava, e matou para servir. E aí, naquele momento, Davi, com seu senso de julgamento, por ser ele rei, ele se enfurece, se levanta e diz: digno de morte é esse homem. Ele vai ter que morrer e tem que ser devolvido 4 ovelhas no lugar daquela que foi morta. E aí Natan vai e diz: esse homem é estudado. Você adulterou com a mulher de Urias e ainda mandou para a guerra para morrer. E aí veio a sentença do Senhor sobre a casa de Davi. Nesse exato momento, Davi cai em prantos, se dando conta do seu pecado. Mas espera aí, Davi estava inocente? Davi não sabia que tinha cometido pecado? Davi não sabia que tinha errado contra o Senhor? Às vezes é necessário que nós tenhamos um choque de realidade ou uma repreensão severa ou dura da parte de Deus para que a gente possa acordar, porque embora saibamos que o errado é errado, chega momentos em que parece que não faz mais diferença. A nossa vida está sendo levada de uma forma muito anestesiada, a gente não sente mais determinadas coisas. Continuamos com um senso de julgamento sobre o erro dos outros, sobre as questões dos outros, mas muitas das vezes nós praticamos determinadas coisas e que se tornou normal para nós. Por quê? Porque não vigiamos, ou em algum momento bobeamos e não nos afastamos do Senhor por algum momento. Não prestamos atenção e entendemos que aquilo poderia ser um laço terrível nas nossas vidas, e caímos e gostamos, e daqui a pouco a gente está envolvido com aquilo, e muitas vezes é necessário um sacode para a gente dar conta. Davi não dava causa sobre o errado, sobre o correto, o mal ele punia, ele era rei, mas o seu pecado estava encoberto.
foi necessário uma repreensão desse tipo para Davi se dar conta de que agora ele precisava acordar para a realidade. Mas não, você vai trazer uma ministração de pecado hoje, vai trazer uma ministração desse tipo. O ano está se findando, vem um novo ano por aí. Eu quero trazer uma mensagem de um novo tempo, uma mensagem de sucesso, de triunfo, de bênção e de vitória. Mas não dá para ser vitorioso, não dá para triunfar, não dá para ter bênção, não dá para estar bem com Deus, escalar montanhas, subir degraus, chegar nas alturas se não estivermos bem com Deus. Se não entendermos aquilo que nos afeta, a comunhão com Deus nos impede de triunfar e desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Aqui, Natan repreende a Davi e Davi se dá conta de que agora ele ou se voltava para Deus ou estava perdido. A sentença estava dada de que digno de morte era Davi. O próprio Davi disse digno de morte esse homem. Por quê? Porque teria, segundo a palavra, matado uma ovelha. Só que Davi matou o marido de Batseba, com quem ele já havia se deitado. Depois ainda pagou de bom moço. Eita, o que a gente faz agora? A viúva, vou fazer um ato de amor, de caridade, vou tê-la como minha esposa agora, vou cuidar dela, para ela não ficar sozinha. Só que Davi tinha mandado o esposo dela para a guerra. Davi estava totalmente cego pelo seu desejo, pelas suas vontades, porque ele queria e não havia esforço para isso. Deus não veio através do profeta Natan apenas para dizer, você errou e ponto. Deus chegou para trazer julgamento sobre a casa de Davi. Mas Davi cai em prantos, começa a chorar, começa a se humilhar, começa a buscar e diz, eu pequei somente contra quem pequei. O Salmo 51 é a oração de Davi para com Deus. E ele diz, Senhor, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua bondade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. O que nós entendemos ao olhar para cá é fato que quando a gente vai ver essa história, se você for para o capítulo 12 de 2 Samuel, a gente vai lendo e a gente vai, por alguns momentos, tendo raiva de Davi. E não, como é que pode? Isso é maldade demais. Todavia, nós olhamos para a Bíblia, no antes e no depois desse episódio, desse erro fatal, muito grave. Nós vemos Davi, não alguém, senão um homem segundo o coração de Deus. Mas o que é que você quer com essa mensagem de fato? O que é que o Senhor quer com essa mensagem para mim? É que nós precisamos entender e fique claro aqui, é que homens de Deus também pecam. Todos somos seres humanos com uma essência má, que se inclina para os seus desejos, para o mal. Estamos sujeitos ao pecado. Homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus também pecam. Não existem super-crentes, não existem super-humanos. Existem pessoas falhas, cuja sua matéria compra uma briga consigo mesmo dia após dia. Os seus desejos, as suas vontades, os seus impulsos, a inveja, o orgulho, a ganância, o prazer. Mas o que nós precisamos entender hoje é que nós precisamos saber lidar quando o pecado bater a porta. Nós precisamos saber lidar com ele. Não podemos ser radical ao ponto de dizer não pode se pecar, não existe, como é possível, eu não admito, eu não consigo entender e engolir o fato daquela pessoa de Deus, daquela pessoa que eu conheci pregando, que eu conheci louvando, que eu conheci na igreja, de repente pegou, é homem, é ser humano, é pecador, é falho, e que se não é a misericórdia e a graça de Deus, está todo mundo perdido. Paulo disse aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Afastados por quê? Diga comigo, pelo pecado. Só que Deus, Ele nos reconcilia com Ele mesmo através de Cristo. Por isso a necessidade de buscarmos a Cristo dia após dia, para que o pecado não nos consuma. 6:23, também o Romano diz que o salário do pecado é a morte. O pecado nos leva para
continuidade do versículo 23, a gente fala sempre esse versículo porque a graça de Cristo é maravilhosa. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Então, homens de Deus também pecam, mas o que eu preciso entender nessa noite é como lidar com o pecado. Eu não posso jamais me conformar com o erro. Peguei e agora está tudo bem. Não está tudo bem. Eu preciso entender que a minha luta precisa ser constante contra tudo aquilo que vem para tentar parar a minha caminhada e tudo aquilo que vem para tentar me tirar do foco da adoração a Deus. Tudo aquilo que quer me roubar da obediência ao Senhor, eu preciso lutar contra e travar essa batalha diariamente. É fácil? Não, mas quem disse que seria fácil? Todavia é possível e pode ser muito leve, porque Cristo disse: meu jugo é suave, o meu fardo é leve, tomai sobre vós. Aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração. O que Deus tem para a gente é perfeito. Então, o homem de Deus pega sim. Essa frase que nós trazemos aqui, essa realidade que é um fato, não é para nos conformarmos, é para que o nosso senso de julgamento precoce seja amortecido, porque muitas vezes nos armamos demais para dizer: olha, está ali o pecador, está ali o miserável pecador, está ali, eu disse, olha. E nós precisamos entender: seres humanos erram e falham. Qual é o mesmo seu papel quando vemos um irmão em perigo, prestes a ser tragado, a cair, a ser embaraçado pelo pecado? Ora, dobra o joelho, ora por ele. Se puder, vai lá, aconselha, dar as mãos, ajuda. É para que a gente entenda que todos, absolutamente todos, pecaram, foram destituídos da glória e precisamos da graça, da misericórdia de Deus para sermos salvos. Por isso nós precisamos ter essa empatia uns com os outros e amor, para quando errar não pisarmos no gogó, como a gente sempre diz aqui. Tem gente que pisa no gogó e tem que matar o irmão, vai, morre miserável. Não, precisamos olhar com um olhar mais humano, ou melhor dizendo, como Jesus nos olhou. Se o olhar de Deus fosse igual ao olhar do homem, tem uma música que Marlon que diz: ele mataria Davi por ter feito o que fez. Mas Deus teve misericórdia e compaixão, porque houve um coração arrependido. Ele teria apedrejado aquela mulher adulta, mas ele a perdoou. Então nós precisamos entender essa realidade para que nós possamos entender que tanto quanto os demais, os nossos semelhantes, estamos sujeitos, somos falhos, tanto quanto eles, nós precisamos e carecemos da glória e da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Agora nós precisamos saber lidar com o pecado. Quando ele bater a nossa porta, quando nós nos demos conta de que caímos, de que falhamos, de que erramos, não é para se conformar, tampouco é para ir para o outro lado, que se enquadram aqueles que se acham miseráveis, que não tem mais jeito, nem um extremo e nem outro. Pequei, errei, falhei, não devia, levantar-me-ei e buscarei a face do Senhor para que Ele, quem sabe, me ouça e me perdoe. Porque tem gente que ou é um extremo ou é outro. Ou se acostuma de estar tudo bem, está tudo bom, faz parte, todo mundo erra, ou simplesmente dizer que acabou, errei, sou miserável, desgraçado. Não é nenhuma coisa nem outra. Quando nos demos conta de que estamos errando contra o nosso Pai, sumir, põe a cara no pó, clama aí, busca Ele. O Pai que vem em secreto, Ele poderá responder. Agora nós precisamos ter um coração contrito. E Davi aqui, ele tem esse choro, esse pranto de humilhação, porque se deu conta de que pecou muito contra o Senhor. Ele diz: compadece segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele está apelando. Ele não está dizendo: Senhor, eu mereço, eu sou o rei. Ele está dizendo: segundo a tua misericórdia. E o que é misericórdia? É eu não receber
a punição que eu mereço. Que Davi está dizendo: Senhor, como o Senhor é misericordioso, não me deixa receber tudo aquilo que eu mereço, porque eu sei que mereço. Tenha misericórdia da minha vida, lava-me completamente da minha iniquidade. É uma confissão profunda. Eu errei, eu falhei. Aqui está a diferença de Davi para o seu antecessor Saul, que errou muito menos. Só poupou alguns animais quando a hora era para matar todos. E o rei lá, o inimigo, Deus havia dado a ordem e ele desobedeceu. E aí o reinado foi tirado dele, mas o fato é que Saul, ele não se arrepende. Saul, ele se desespera porque estava perdendo o trono. Saul olha para as coisas materiais, para a posição. Saul olha para aquilo que ele ia perder. Davi, ele se dá conta de que está prestes a ser lançado fora da presença de Deus. Aí ele se humilha. O erro de Davi foi terrivelmente pior. Mas o filho de Saul foi ser atormentado o resto da vida até morrer por um espírito maligno. Só se acalmava quando Davi, que ainda não era rei, tocava a harpa. E ele se acalmava. Porque ele simplesmente se desespera por causa do rei. Mas em um momento nós vemos Saul se humilhando e pedindo perdão, porque Senhor, eu errei contra ti. Nós precisamos tomar cuidado. Nosso pedido de perdão e nossa humilhação não precisa ser por causa daquilo que a gente vai perder, por causa da nossa exposição, pela forma como vamos ver ou não. Mas precisa ser porque falhamos contra o nosso Pai que tanto nos ama e que nos salvou, pagando um alto preço pela nossa vida. E Davi faz isso. E ele diz no versículo 3: pois eu conheço as minhas transgressões. O que ele está dizendo? Falhei, errei. O que nós vemos aqui é que é uma sinceridade, do versículo 1 ao versículo 3, uma sinceridade profunda da parte de Davi, escancarada. Senhor, lava-me do meu pecado, dos meus erros. Eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado, ele está sempre diante de ti. No versículo 4 ele chega dizendo: eu pequei contra ti, somente ti fiz o que era mal. Aqui é bem sabido que Davi não só pecou contra Deus, ele pecou contra o homem que ele mandou matar, o esposo da mulher, pecou com ela, pecou contra a nação. Só que o que Davi está colocando em questão aqui é que, embora haja pesos, consequências, haja erros e transgressões contra outras pessoas, o que de fato lhe afasta de Deus, o que de fato lhe arranca de Deus, é desobedecer ao próprio Deus. Davi está colocando em questão aqui que desobedecer a Deus é muito mais grave do que pecar contra qualquer outra pessoa. Davi vai dar contramão do que muitos de nós muitas vezes vamos, que nós nos preocupamos em não magoar, em não decepcionar o irmão, em não ficar mal visto ou perder espaço com aquela pessoa que é bacana, que é 10 anos, ou que tem condição financeira. E Davi está dizendo: eu peguei somente contra ti. Ele não estava desconsiderando o erro das outras pessoas, mas ele estava dizendo: o Senhor é meu rei, o Senhor é meu Senhor, o Senhor me amou, o Senhor me colocou aqui, e ainda assim eu errei contra o Senhor. Ele está se humilhando. Porque Deus havia chegado duramente através do profeta Natan e disse: Davi, eu te dei tudo, te dei trono, te dei rei, te dei mulheres. E se fosse pouco, eu te daria mais. Por que tu foste tomar o outro? Deus aperta, e isso é lindo, porque a palavra diz que o Pai repreende e açoita aquele que ama. Quando repreendidos pelo Senhor, não somos condenados. E isso nos alegra, uma mensagem dessa que nos adverte, nos alerta para entrarmos no ano de cabeça erguida, sabendo que precisamos ter um compromisso com o Senhor, de gratidão, de servidão, de obediência. E aí é só se preparar para aquilo que Deus tinha para realizar nas nossas vidas, que não é pouco, porque a sua vontade é boa, é agradável e perfeita. Paulo disse aos Romanos no capítulo 12: não se conforme com esse mundo, seja transformado por aquilo que você já sabe acerca da palavra.
para que vocês experimentem a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Então, quer bombar em 2024? Busque ao Senhor, não se deixando levar pelo sistema desse mundo, mas pelo que o Senhor nos propõe. Por aquilo que o Senhor preparou para a gente, por aquilo que o Senhor nos adverte. Então nós vemos uma sinceridade. No versículo 4 nós vemos Davi deixando claro que Deus é o que importa. Então, passe o que passar, venha o que vier, o que importa para mim, diga comigo, é Deus. Precisa ser o Senhor a máxima autoridade das nossas vidas. Nós, no versículo 10 nós vamos ver aqui Davi falando o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro que renova dentro de mim um espírito inabalável. O que é que Davi está dizendo? Eu sou dependente. Eu preciso que o Senhor crie em mim. Preciso que o Senhor crie em mim um coração puro, porque ele está sujo. Se depender de mim mesmo, da minha essência, eu apodrecerei dia após dia, porque os meus dias me levam e me encaminham e me empurram para o erro cada vez mais. Todavia, no Senhor eu consigo ser puro, no Senhor eu consigo ser livre, no Senhor eu consigo ser perdoado e ser transformado. Então, tira de mim aquele coração sujo e cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. E tem aquela canção que cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Nós precisamos, mas sozinho não tem jeito. Nós precisamos saber depender dele. Davi se cansou. Jesus disse: eu não vim chamar justos ao arrependimento. Os sãos não precisam de mérito, mas eu vim chamar pecadores. Pecadores que entendem o seu estado real, de condenados sem Deus, mas que podem ser novas criaturas nele, transformados, trabalhados, com uma mente diferente. Essa é a riqueza do Evangelho, isso é a graça, presente, favor e merecido. Versículo 11, Davi deseja estar perto e diz: não me expulse da tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Nós não vemos Davi dizer: não tira o reino de mim, não. Nós vemos Davi dizer: não tira a tua presença de mim. Eu errei, mas eu quero a tua presença. Eu errei, Senhor, mas não me expulse diante de ti. Eu errei, Senhor, mas não afaste o teu Espírito de mim. Cria um coração novo, me dá um coração de adorador, mas eu quero a tua presença. O que é que você tem mais desejado? O que é que você está desejando mais para esse ano de 2024? Deseje o Senhor. Busque o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. Tudo aquilo que você necessita será acrescentado na sua vida. Deus é aquele que não deixa desamparado nem o justo sequer. Você não vai mendigar. Deus vai te dar o suprimento que você precisa, mas busca o Senhor. Quer ver bombado 2024? É na presença de Deus, obedecendo, orando, buscando a sua face, vivendo a sua palavra. Versículo 12, Davi diz: restitui-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito voluntário. O que é que Davi está dizendo? Eu quero ter a alegria em mim de volta e ter comigo a salvação do Senhor. Porque pequei, estou longe, estou condenado, estou falho, perdido, mas o Senhor é poderoso para me enxergar de novo. Foi basicamente isso que Paulo disse. Também aos romanos, Paulo trouxe belas ensinamentos para os romanos, e ele, exortando alguns que se achavam os bambambãs, o creme de la creme, o último ambulante do pacote, a outra Coca-Cola do deserto. Eles se achavam demais porque eram judeus, povo escolhido, alguns ali entre os romanos, e Paulo vai e diz assim: vocês, eu vou usar as minhas palavras, mas do capítulo 1 até o capítulo 9 e 10 a gente vai ver Paulo trazendo uma exortação desse tipo, que Deus ele não poupará nenhum daqueles que não se colocarem à disposição da sua palavra. Todavia, todos aqueles quantos se arrependerem, Deus nos enxertará de novo no povo de Deus. Deus é misericordioso, é amoroso. Davi enfrentou um monte de consequências. Morreram 4 dos seus filhos, teve que enterrar.
vê guerra, vê muita coisa, mas Davi foi restaurado. Estava na presença do Senhor. Fez muitas, inúmeras canções. Os salmos, uma boa parte dele. Teve um ministério excelente. Errou feio, sim, mas se arrependeu. E nós, o nosso erro pequeno, que nós consideramos muitas das vezes, será que nós temos sentido por causa da presença de Deus? Busquemos como preciosa essa presença. E Deus é fiel para nos devolver, nos trazer a alegria da sua salvação e de todas as muitas bênçãos que Ele tem para nossa vida. Amém? Glória a Deus. Então a verdadeira alegria é somente na presença de Deus. Davi, ele estava querendo de volta a alegria da salvação. Ele disse: eu quero ter essa alegria. Se eu não tiver, não serve de nada. Vamos para a administração nesse momento.